Bom, aqui a gente vai verificar a área do produtor. Basicamente o que eu falei lá no corretora teste, no ADM corretora, vai servir para o produtor. Mas aqui na área do produtor o que acontece? Vamos entrar aqui em ramos. O que eu falei lá na agenda também, né, lógico, vale aqui para o produtor. Mas vamos pegar o ramos aqui no produtor. Vou escolher aqui residencial, pronto. Foi o que é o que eu estou conseguindo cadastrar, os outros ramos infelizmente não está cadastrando. Bom, aqui eu vou verificar o seguinte, ó. Ele está tendo um probleminha aí de layout também. Dependendo da configuração, ó, o botão editar onde foi parar, ó, aqui o vida. Eu não comentei lá no corretora teste, mas está ocorrendo a mesma coisa, tá vendo? Ó, né? Então não sei se eu mudar para 75%, logicamente ele vai alinhar tudo direitinho, ó. Mas se eu voltar aqui no 100%, que normalmente, né, é o que é normal de se trabalhar, ele vai dar esse problema. Está ocorrendo em outros computadores também esse problema de até aqui em cima, no caso a marcação ficar do lado direito e os números todos virem para o lado esquerdo, se eu não me engano, mas ele realmente está quebrando o layout, tá? Aí teria que ver o que teria de condição para poder estar ajeitando isso daí. Bom, mas aqui no caso o que acontece? Tá, o produtor entrou, quer visualizar o seu... A agenda vai funcionar da forma lá do admin, que eu falei que, né, o ideal é acertar. Normalmente muitos vão trabalhar com a agenda. O produtor vai chegar aqui, vai pegar o que tem no dia dele e vai verificar aqui, ó, pronto. Hoje ele tem só esse caso. Tudo bem, então o que ele ficou de falar com o cliente? Ah, ele falou isso. O ideal seria ele clicar e vir todo o resumo numa tela só, como eu já estou falando desde o início. Então o que acontece aqui no caso, ó, ele vai chegar aqui, ele vai escolher um cliente. Muito bem, ele vai olhar essa planilha aqui, ó. O que acontece nessa planilha? Deixa eu pegar alguma... Bom, vamos usar essa daqui mesmo, do residencial. Bom, beleza, o residencial, como eu falei, está funcionando, tá normal aqui, nova cláusula. Acredito que só não está funcionando lá no admin. Acho que todos estão funcionando aqui nos produtores, eu ainda tenho que... Mas acho que é isso. Mas o que acontece aqui é editar. Vamos dizer que a gente fosse editar esse orçamento. O que vai acontecer? Eu vou ter que preencher esses dados, né? Onde ficou dinâmico, tal, tudo bem. Então ele vai preencher isso aqui. E aqui, por último, não é o caso, mas se fosse a planilha de automóvel, eu preencheria também a franquia, certo? Ótimo. Mas o que acontece aqui? Ele vai fazer isso, ele vai fazer duas. Se ele tiver 5, deixa eu cancelar. Se ele tiver, no caso ele tem quantas aqui? Ele tem 4 seguradoras. Tem corretor que passa até 6 seguradoras. Ele vai ter que preencher isso 6 vezes. O que é o correto do sistema que é para facilitar o dia a dia da pessoa? É que isso aqui, ele simplesmente clica e vai abrir uma relação aqui. Então, o ideal seria que fosse da seguinte forma. Aqui tivesse selecione, né, isso vale para todos. Então, tivesse selecione, aí viria com franquia à vista de 1 a 12. Em todos, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai escolher. Ele vai colocar, aqui é a vista, aqui é 4, aqui é 7, aqui é 10, aqui é a franquia. Ou se for formulário que não tem franquia, aqui é em 12 vezes, né? Então, o que acontece? Ele, no caso, ele vai selecionar. Como eu já havia dito desde o início, normalmente eles trabalham com 4, 7 e 10 vezes. À vista, 4, 7 e 10 vezes. Então, logicamente, isso aí poderia já vir parametrizado aqui, né? E ele já não precisaria nem, no caso de escolha. Ele simplesmente ia colocar os valores. Ou, pelo menos, ele não precisa preencher isso 6 vezes, mas com um clique ele já iria escolher, né? Ia ficar muito mais rápido, sem dúvida nenhuma, e ele colocaria somente os valores aqui, certo? Então, o ideal da planilha é isso, porque a planilha, como eu falei, a planilha elas são diferentes entre si. Então, o que acontece? No automóvel, ele colocaria nesse último combo aqui, ele colocaria a franquia, mas no caso do residencial, que é o formulário aqui em questão, ó, que a gente está trabalhando, ele já não tem essa necessidade de franquia. Inclusive tem um detalhe, essa informação aqui, esse espaço que não é utilizado, está saindo no e-mail, não é o correto,
né? Tem que sair somente o quê? Somente até onde tem os valores. Mas esse espaço aqui, ele está saindo no e-mail vago, ele sai como se não estivesse marcando nada. E acaba ficando feio, né? A visualização não fica tão agradável, não fica legal. Então, se fizer um teste, vai verificar que essa informação aqui, esse espaço aqui, ele está chegando no e-mail do cliente. O correto é só o que ele preencheu. Então, vamos dizer o seguinte, ó. Por exemplo, ele preencheu até aqui, então é à vista, 4, 7 e 10 vezes, não há franquia no residencial, então esse combo não vai entrar. Ele não entraria, né? Ou pelo menos o seguinte, né? Ele não vai aparecer vago lá, não sei. Ele não vai aparecer aqui, ó. No caso. Então tem 1, 2, 3, 4, né? Aqui seria a quinta opção dele. Então ele teria que vir até aqui, mas essa parte aqui também está aparecendo no e-mail para o cliente que ele encaminha. E isso não seria o correto. E aqui também ele tem aquele problema, né? Ele não consegue, no caso, alterar esse valor. Esse valor aqui ele consegue só incluir. Então é o mesmo problema que a gente tem lá no Admin Corretora, né? Ele não consegue manipular esses valores aqui, que nem um incêndio, né? Isso aqui é um residencial, cada casa tem um valor, então cada casa vai ter um valor diferente para esse de indenização por incêndio, de danos elétricos, subtração de bens. Então aqui eu não estou encontrando uma forma da gente simplesmente alterar o valor, né? Teria que ter uma forma de editar essa questão aqui. Então acredito que é isso. A parte de agenda é o que eu já comentei lá no caso do Admin Corretora. Aqui seria a mesma coisa, onde teria um link, daria acesso para aquela tela de resumo. É primordial a tela, né? A intenção é facilitar a forma que vai visualizar esses dados. Então a tela onde ele resume todo a cotação, ó, no caso aqui tá vendo só o perfil, mas se aqui fosse realmente um atalho, isso ia aqui no caso, né, a gente clica no nome, ó, ele já teria tudo aqui, acabou. Aqui ele já teria aqui os dados, o que ele passou, o que ele conversou com o cliente, ele já faria o contato com o cliente visualizando toda a informação numa única tela. Aí no novo contato, depois de fazer o novo contato, ele teria aqui as opções de agendar novamente, as opções poderiam vir aqui embaixo, mas toda a informação necessária numa tela só. Ele não precisaria, como a gente não tem nenhum botão de voltar, ele não precisaria estar entrando na planilha, deixa eu ver o que foi que eu passei para o cara, né, passei isso, mas o que foi que eu falei com ele, vou voltar aqui no residencial, vou achar ele aqui, porque vai ter uma hora que isso aqui vai ter muito cliente, ele vai ter 50, ele vai ter 30, vai ter 10, não sei quantos clientes eles vão ter, mas vai ter muita, principalmente lá no Admin, ele vai ter muita gente para visualizar, muitos dados para poder olhar. Então aí ele vai entrar aqui, aí ele vai ver o histórico, entendeu? É isso aí.